Olá, meus amigos, Dr. Tiago Andrade aqui de volta para mais uma aula sobre lei do inquilinato. Vamos finalizar hoje, o nosso artigo 2º, disposição final e parágrafo único, e assim vamos aos poucos avançando, artigo por artigo, na legislação. Então, para finalizar a questão da solidariedade, vamos ver como isso se aplica do ponto de vista a danos ao imóvel, tá? Tanto em relação a danos ao imóvel e em relação a danos aos polos contratuais, locador e locatário. Bom, em relação a danos ao imóvel, essa disposição vai estar lá por aplicação suplementar no artigo 279 do Código Civil. Apenas responde pela indenização o culpado, salvo disposição em contrário. Então, em relação à questão da solidariedade, a gente vê que a finalidade dessa presunção da solidariedade na lei do inquilinato tem um ponto de vista muito mais no sentido de permitir as demandas judiciais, considerando a pluralidade de pessoas no polo ativo ou a mesma pluralidade de pessoas no polo passivo, do que efetivamente tutelar a responsabilidade patrimonial em decorrência da existência deste contrato, tá? Então, não é porque você se presume solidário em relação à ação de despejo que você vai ser responsável solidário pelo pagamento de uma dívida decorrente deste mesmo contrato. Sim, existe uma diferença em relação ao funcionamento de cada situação que a gente vai ver nessa aula. Então, danos ao imóvel, a responsabilidade é solidária? Não. Será responsável, em regra, quem praticou o dano, seja locador, seja locatário. Então, significa que, se eu for demandar judicialmente em relação a um contrato de aluguel que tem 10 inquilinos e apenas um deles praticou o dano, eu posso responsabilizar os demais? Apenas se tiver responsabilidade contratual expressa, pois esta disposição admite cláusula contratual em contrário. Então, estando expresso isso no pacto, sim, é possível que todos sejam responsáveis por a integralidade dos danos ocasionados ao imóvel. Mas, repito, isto não se presume. Em regra, será o culpado que irá responder, salvo cláusula contratual em contrário. E em relação a danos praticados pelo locador ao inquilino, quem que irá responder? Se tiver mais de um locador figurando na relação contratual. O entendimento é o mesmo. Salvo disposição em contrário, responde apenas o locador responsável pelo dano. Tranquilo? Então, atenção e sempre verificar as disposições contratuais e como isso é importante aqui na nossa relação de aluguel. E como que vai funcionar em relação ao parágrafo único, ou seja, que são aquelas habitações coletivas, muito comum em república, no qual existe geralmente uma relação de sublocação, porque tem-se geralmente um testa de ferro que é o responsável por administrar e regularizar todo aquele tumulto de gente ali que habita o mesmo imóvel. É recomendável que todos os locatários estejam na ação de despejo, haja vista a sentença não fazer coisa julgada contra o locatário que não participou do processo. O locatário que não integrou a ação poderá manejar recurso de terceiro prejudicado, ação rescisória ou embargo de terceiro. Lembra naquela nossa aulinha passada que eu disse que você pode ter várias pessoas como locadores e várias pessoas como locatários, mas do ponto de vista processual você não precisa necessariamente colocar todos no processo, pois, considerando a presunção da solidariedade, os efeitos da decisão vai se estender a todos? Sim, mas tem um problema. Não é porque os efeitos irão se estender que não é possível esta pessoa que não participou do processo em decorrência da solidariedade, que ele não venha se insurgir contra os efeitos daquela decisão que está atingindo ele. Porque não foi dada a oportunidade do contraditório e a ampla defesa, que é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º e que se sobrepõe à legislação infraconstitucional que presume essa solidariedade. Então, é recomendável que, quando você vai demandar judicialmente, que você coloque todos os locadores e todos os locatários com a finalidade de evitar discussões processuais futuras em decorrência de um inquilino ou um locador não estar
ali dentro daquele processo. Mas é uma condição necessária para que esse processo ocorra? Não, porque, como eu já falei exaustivamente, basta um de um lado, basta um do outro, que já é suficiente para deflagrar a demanda judicial. Vamos lá. Parágrafo aplicado para hipótese de pensões, casas de cômodos, moradias coletivas, repúblicas, etc. Em regra, a locação é feita em nome de um único sublocador. Assim, considerando a dificuldade que se teria em identificar todos os inquilinos, a atual lei considera todos os ocupantes locatários ou sublocatários. Então imagina essa situação da República, né? Geralmente, vamos partir de um caso concreto que você tem 10 estudantes que vão alugar uma casa. Nesta casa, terá aquele estudante que vai ser o responsável por coletar o dinheiro de todo mundo e efetuar o pagamento para o locador. Então, como que vai funcionar essa situação jurídica do ponto de vista processual e do ponto de vista da responsabilidade material pelos pagamentos? Se todos os ocupantes pagam aluguel diretamente ao locador, todos esses ocupantes são locatários. Se pagam ao sublocador, ou seja, aquele estudante que é o responsável por pegar o dinheiro de todo mundo, eles são sublocatários. Aí agora vem aqui o ponto fundamental da coisa. Do ponto de vista patrimonial, a responsabilidade dos sublocatários é subsidiária, não solidária. Mas do ponto de vista processual, podem ser demandados na ação de despejo se são ocupantes ostensivos do imóvel. Então, se eu sou locador e eu aluguei minha casa para aqueles 10 estudantes, do ponto de vista processual, eu posso demandar contra qualquer um deles, sendo o sublocador ou sendo sublocatários, porque a minha intenção é a retomada do imóvel. Então, eu posso apresentar ação de despejo contra qualquer um deles. Agora, se essa ação de despejo está calcada, por exemplo, no inadimplemento do aluguel, do não pagamento do aluguel em decorrência do uso do imóvel, aí é coisa diferente. Porque do ponto de vista patrimonial, eu preciso verificar. Existe um único estudante responsável por recolher todo o dinheiro e me pagar? Ou cada estudante paga a sua cota à parte diretamente para mim? Porque se existe um único estudante responsável por pegar o dinheiro de todo mundo, então é contra ele que primeiro eu vou pedir o inadimplemento dos aluguéis. E se ele não tiver dinheiro para pagar após a continuidade do processo de execução, aí sim eu vou chamar a responsabilidade os sublocatários. Então a responsabilidade deles não é direta, não é solidária, é subsidiária. Só serão obrigados pela dívida se o devedor originário, que é o sublocador, não tiver condições de efetuar esse pagamento. Conseguiram visualizar a diferença da responsabilidade processual e da responsabilidade patrimonial? Enfim, qualquer dúvida, deixa nos comentários, fideliza, deixa o joinha, já conhece o procedimento aí do YouTube e fico à disposição. Forte abraço!